Bora para mais um episódio? E se você ainda não sabe, temos uma parceira super especial aqui que veste a gente. A Joy Concept, que é uma loja que tem coleções atemporais, elegantes, versáteis, pensadas para acompanhar a nossa rotina de mãe e mulher, com muito conforto e elegância sempre. E tem presente especial para você, ouvinte do Mãecast. O cupom exclusivo para os nossos ouvintes é só usar o cupom Mãecast10 lá no site ou no Insta da loja e garantir as peças incríveis com desconto especial. Maravilhoso, né? Então já segue aí a loja e aproveita. Agora vem com a gente com esse novo episódio de hoje. Bora! Hoje temos no Mãecast uma convidada que transformou a maternidade dela em missão de vida. Fernanda Souza é mãe do Gael, de 4 anos, e está grávida do Noah, e vem construindo um trabalho profundamente significativo. Formada como educadora parental e especialista em prevenção de traumas na infância e desenvolvimento de saúde emocional, ela ajuda mães e escolas a construírem ambientes seguros, onde adultos e crianças têm vez, voz e valor. Depois de anos em cargos de liderança na engenharia ambiental, foi na maternidade que ela se reconectou com a sua verdadeira vocação, cuidar da infância, começando pela sua própria infância. Seja no digital com o programa Nós ou presencialmente nas escolas, ela acolhe, ensina e transforma realidades com muito propósito. Vem com a gente conhecer mais sobre esse trabalho incrível e tão necessário. Quantas vezes a maternidade nos confronta com dores antigas? Quantas vezes a culpa, o medo e o cansaço tomam conta quando tudo o que queremos é criar filhos com amor e respeito? Nesse episódio, vamos falar sobre segurança emocional na infância e como ela é essencial para criar vínculos verdadeiros, filhos mais resilientes e mães conectadas com quem elas realmente são. Hoje, te convidamos a refletir sobre como a parentalidade pode ser tanto um gatilho quanto um portal de cura para quebrar ciclos de violência emocional. Seja bem-vinda, Fernanda Souza! Bem-vinda! Direto de Porto Alegre, gente, para gravar uma Mãecast grávida de 8 meses do Noah. Vai parir aqui no programa hoje. Não, por favor. Não tá pronto ainda. A gente não tem nem ideia, né, quanto que é a previsão de parto. Dizem que é, mas pode ser que seja um pouquinho ali, ser. né? Pode ser, mas... É pra julho, eu falo assim, ó, é do início ao fim. Ah, então tá tranquilo. Obrigada, Fer, pela tua participação, por ter, né, vindo direto de Porto Alegre gravar aqui com a gente. A gente tá muito feliz de ter você aqui hoje. Ah, eu que agradeço pelo convite, eu tô muito feliz, acho que é um passo muito importante na minha carreira e de levar essa voz mesmo pro mundo, né? Sim, com certeza. Com certeza. A E gente acho que ganhou presente, né? Ah, pode falar, vai, Thaís. A Fala. gente ganhou um presente especial de você trazer realmente aqui teu trabalho. E nessa fase que você tá, né? Eu acho que tem muitas coisas legais para você contar, né? Então, a gente tá bem feliz de te receber aqui e poder contar o que você faz e o presente lindo que ela deu pra gente aqui. Não, Vamos, gente, vamos super mostrar? afetivo. Vamos mostrar pra eles? Já coloquei a pulseirinha que eu ganhei aqui, ó. Aqui, ó. Nossa Escrito pulseira, aqui, ela ó. também tá. Adultos e crianças têm vez, voz e valor. Eu amei, sério. Lindo, olha amei. aqui. E essa estrelinha aqui, que coisa mais linda. A vela pro autocuidado, sempre, né? Porque sem isso a gente não tem mais nada pra Não. oferecer, né, Fê? Sim. E cartinhas de conexão com os filhos para fazer perguntas e se conhecer e ter aí um espaço para conversar, que é tão importante hoje, né? Esse espaço de troca. Sim, é muito legal quando a gente senta assim com eles, porque às vezes você não tem repertório, né? Então você se vê ali, ai, como que eu vou me conectar com meu filho? E é doido pensar sobre isso, mas as mães, elas às vezes não sabem como se conectar. E aí você vive sempre naquele corre, né? Sempre no automático. E esse presente, né, que eu dou para todas as minhas alunas, dentro dessas cartinhas tem esse objetivo de, cara, vamos sentar aqui agora, vamos se conectar e vamos nos conhecer. Porque a partir de uma resposta, a criança com 2 aninhos, ela já vai te dar uma resposta e você já vai conseguir perceber o estado emocional dela, você já vai conseguir perceber como ela vê a sua relação com ela, como ela se sente. E isso é muito poderoso, né? Quando a gente quer construir uma relação de confiança e de vínculo, né? Um vínculo emocional saudável com essa criança. É, exatamente. Eu sempre falo que você falou de repertório, a gente, para ser pai e mãe, hoje em dia, a gente tem que estudar.
Não adianta, a gente tem que ter repertório mesmo. Não é técnica e só ferramenta. A gente tem que ter esse repertório de cuidado, de atenção, do que você está falando para o seu filho, porque se a gente cai no automático, a gente vai para um estilo parental autoritário, a gente está ordenando o tempo todo, e esse repertório falta. Por que a gente estuda para tanta coisa na vida? Por que a gente faz tanto curso, tantas coisas, e para ser pai e mãe a gente não estuda? Né? A gente deixa de lado. Então, isso que você falou é muito importante. E eu acho, Nanda, que isso vem muito de uma crença social de que toda mulher nasce mãe. Isso. Nasceu um Então, bebê, nasce nasceu a o mãe. bebê, nasce nasceu a a mãe. mãe e você Pronta. tá pronta. E você vai saber. Ai, não, você vai saber o que fazer. Você não vai saber o que fazer. Porque aquilo é uma experiência que vai te colocar pra dentro. O bebê te coloca pra dentro. Só que desde que a gente nasceu, a gente é castrada no olhar para dentro, no olhar para o que a gente sente, no olhar para aquilo que a gente precisa, no olhar para aquilo que a gente necessita. E aí chega aquele bebê e ele vai esfregar na sua cara tudo aquilo que você botou para baixo do tapete. Ele vai esfregar na sua cara todas as suas faltas, todos os seus medos, todos os seus traumas. E aí você precisa parar e pensar, o que eu vou fazer a partir daqui? Porque aí você precisa ou tomar uma decisão muito corajosa de embarcar nessa jornada como a maior jornada da sua vida, a jornada mais transformadora que você vai viver. O Noah tá se mexendo, tá confirmando. Ele tá sentindo tudo que tá acontecendo. Com certeza. Ou então você vai seguir naquela parentalidade repetindo as faltas da sua própria história. E às vezes, grande parte das famílias, das mulheres, né, aqui falando exclusivamente das mulheres mães, querem fazer diferente, mas por não terem repertório, por não olharem para dentro, porque não é só o conhecimento. Você pode ler 1000 livros. Se você não olhar para dentro, porque está acontecendo dentro de você, você não vai conseguir, de fato, fazer diferente. E aí você acha que você está fazendo diferente, mas você está fazendo exatamente igual, só que de outra maneira. Então hoje a gente fala, né? Eu não bato no meu filho. Quem já tem um pouquinho mais de consciência, né? Eu não bato, mas não é só sobre não bater. Porque se você acha que emoções são perigosas, você não vai se conectar emocionalmente com essa criança e o abandono emocional vai seguir. Exatamente. É Maternar não é instintivo. A maternidade não te traz isso, não é intuição. A gente tem isso através das experiências que a gente adquire durante essa jornada. Aí você se torna uma mãe ligada no que está acontecendo. Mas até você chegar nesse patamar, você tem que entender como que é o início de tudo. E que bom que você tem essa oportunidade, né, de hoje expandir essa consciência e entender como que é para ser feito de fato. Porque senão a gente fica na mesma coisa o tempo todo, repetindo padrões, repetindo o que a gente viveu na nossa infância. E hoje eu acredito muito mais que a gente pode satisfazer as nossas necessidades, sim, como criança interior, como mãe, né, a falta de, mas é muito mais importante quando a gente quebra isso e a gente transforma através do nosso filho. Então é lindo de ver, lindo, lindo, quando você entende e fala assim, é isso mesmo, e dá resultado. Porque você olha na criança, você vê a criança fazendo. Quando você vê o resultado na criança, é algo assim muito transformador. Só que esse resultado leva tempo. E aí as pessoas muitas vezes têm um pouco de pressa na educação. Então, eu quero agora que esse comportamento não aconteça, tá? Mas para esse comportamento não acontecer, quando você está educando com conexão, você vai trilhar um caminho até chegar no amadurecimento emocional dessa criança, no amadurecimento cognitivo dessa criança, e ela vai conseguir expressar o que ela sente, não através daquele comportamento desafiador, digamos assim. Mas como a gente vem dessa educação castradora, dessa educação baseada no medo, eu vou lá, eu dou um grito, aquilo resolve. Tá, mas resolveu à custa de quê? E aí, quando a gente vai para essa educação que se conecta, que entende o sentir da criança como algo muito importante, não como uma ameaça, é um caminho mais difícil. Sim. Mas, do outro lado, né, tem uma coisa muito transformadora. O meu filho, ele tem 4 anos e ele já tem habilidades emocionais que eu, com 35, não tenho ainda.
Eu falo isso também. Aí, Quem é esse ser aqui na minha frente que aprendeu tudo isso com 5 anos? Juro, evoluída. E é muito diferente, né? muito. O Gael, ele é tão conectado com o sentir dele, com o corpo dele, que ele Uhum. fala assim, ó, mamãe, eu vou ficar doente. Em 2, 3 dias ele tá doente. Ele sem consegue perceber que ele tá diferente. Agora, essa semana passada, ele teve um episódio que ele se sentiu mal na escola, ele chegou pra professora e falou assim, professora, eu acho que eu tô com febre. Se eu tiver com febre, você pode avisar a diretora pra ela chamar minha mãe? Que amor. Ele tem 4 anos. Ele Sim. percebeu bom. que o Eu corpo acredito. dele estava com febre. Aí ele já propôs uma solução e ele já falou: chama minha mãe. Então, olha que lindo isso, uma criança perceber o seu corpo, uma criança perceber as suas emoções. Uhum. Ele fala às vezes assim: mamãe, eu tô com vontade de te bater. E há 2 anos atrás, ele obviamente bateria, porque era emoção Sim. corpo, né? Não tem Uhum. controle inibitório ainda. E aí eu digo assim, tá tudo bem, meu filho, você pode ter vontade de bater, você só não pode bater. É. E eu acho que essa é a grande, a grande confusão, né? Porque as pessoas acham que você educar com respeito, com conexão, respeitando as fases do desenvolvimento infantil, é você deixar a criança fazer o que quer, e não é. É você entender como que aquele sistema nervoso funciona. Que se aquele sistema nervoso tá bagunçado, tá hiperativado, você não consegue se conectar e a criança não consegue aprender. Porque o cérebro tá ali, preciso sobreviver aqui nesse caos. Uhum. Então, quando você entende sobre o sistema nervoso, sobre o desenvolvimento desse cérebro, você diz assim, uau. Mas, para que eu consiga lidar com uma birra, com um mau comportamento, eu preciso olhar para mim. É. Porque se o choro da minha criança ativa um trauma meu de um choro calado, eu vou fazer de tudo para aquilo parar. Sim. E o choro normalmente é um gatilho para a maior parte das pessoas, né? Pai, Uhum. mãe, porque acessa suas próprias feridas, né? As suas questões emocionais de choro que não era permitido ser chorado, né? Então, engole o choro, o homem não chora, né? Coisas do tipo. Ou então de choros que não foram acolhidos, né? Invalidados ou não acolhidos. E aí aquele choro do filho remete a essa memória. Claro, aquilo não é consciente, não tem Não. clareza sobre isso, mas acessa essa emoção. E aí a tentativa é do que ele conter aquilo, controlar, né? Uhum. Para de chorar, porque aquilo tá me incomodando muito. Isso, é aquela famosa questão, né? A criança tá aqui, mas você não olha para a criança, porque antes da criança tem a sua camada de dor. Tem a Uhum. sua criança. Isso, tem a sua criança ali, tem o seu choro não acolhido. Então, como que você vai acolher o choro do seu filho, que é um processo extremamente importante dentro da construção da saúde emocional dele, Uhum. dentro da segurança emocional, dentro dessa relação de confiança, se você ativa tantos gatilhos. Por isso que você pode saber que você tem que acolher o choro, mas chega na hora, você não vai conseguir fazer. E por que você não consegue fazer? Porque não basta só o conhecimento, você precisa ter o autoconhecimento, você precisa olhar para você precisa embarcar nessa jornada como uma jornada transformadora. E eu digo, né, que a gente precisa dar vez, voz e valor para as crianças, mas se a gente não recuperar a nossa vez, a nossa voz e o nosso valor, a gente não vai conseguir. Sim. É A exatamente gente isso. poda a criança, né? O tempo todo. Ontem eu participei de uma vivência e a menina deu um relato no final da vivência falando exatamente isso. Eu senti vontade de dançar. E ela queria dançar, ela queria, né, se movimentar. E aí a pessoa que estava conduzindo falou exatamente isso. Alguém falava isso, que criança não pode dançar, criança não pode comer doce. Então, assim, não coma doce, não dance, não chore, não faça isso. Aí você hoje come doce incansavelmente. Eu tô com TPM, doce. Tô com isso, doce. Depois do almoço, doce. Tua criança tá querendo comer doce, não é você. Você tem o controle como adulta, né? Aí você evita de dançar, evita de fazer um monte de coisa porque todo mundo tá te olhando, porque todo mundo... É a sua criança que foi o tempo todo podada para aquilo. Eu tenho vergonha, eu não consigo fazer tal coisa porque eu sou mais tímida, mais retraída. Não é sobre essência. A gente tem que entender o que é isso, o que é esse ponto que tá falhando para nossa criança e o que é da gente, né? Isso. E a gente não tem ferramentas de autorregulação.
A gente quer muito que as crianças saibam lidar com as emoções. Então, eu quero que uma criança de 4 anos, de 5, de 2, ela saiba lidar com aquele sentir dela. Ela não expresse aquilo que ela sente. Só que autorregulação, né, regulação emocional, é uma habilidade que deve ser ensinada na infância. Mas nós não tivemos isso. O que a gente aprendeu? Você tem que ser boazinha, você tem que se comportar bem, você tem que atender às expectativas do grupo, e aí você vai se podando. Você vai se podando. Para ser amada. Para ser amada, para se sentir pertencente, para se sentir aceita. Porque a gente não tinha corregulador. Não, Quem não era tinha. o nosso corregulador? Não. O chinelo. O chinelo. Então, assim, a palmada. Então, assim, nosso corregulador era muito diferente de hoje. Mas, assim, sabe o que mais me dói na educação parental? É as pessoas acharem que tudo é mimimi. Então, assim, tudo... Ai, meu Deus, que mimimi. Entendeu? Ou, assim, as pessoas acharem que a gente tá tentando fazer algo para que a criança seja, nossa, um adulto esplêndido, entendeu? Que tipo de expectativa você tá criando em cima? Não é sobre isso. É que as pessoas confundem o que é autoritarismo com Não tem autoridade. nada a ver. Né? Né? Você pode ter autoridade sobre teu filho, afinal de contas, você é um adulto responsável por ele. Você tem autoridade sobre as regras, os limites, as conduções, né? O que pode, o que não pode. Você tem autoridade, mas você não precisa fazer isso com autoritarismo. São coisas Não, acho diferentes. que a palavra né? é hierarquia. Eu sou mãe, né, hierarquicamente. Eu não preciso ser autoridade, eu acho que, em cima do meu filho. Hierarquicamente, eu sou mãe, né? A gente, por exemplo, uma amiga minha Mas a falando hierarquia de traz filha... uma autoridade. Sim, mas né? assim, hierarquicamente, vou dar um exemplo para essa palavra. A minha amiga falando assim, uma mãe de adolescente. Eu sou amiga da minha filha e ela tá aqui falando um monte de palavrão pra mim, não sei o quê. Eu falei, então, o que é a confusão entre amizade e mãe, né? Você tá misturando as coisas. Hierarquicamente, você é mãe dela. Mas embaixo dessa camada existem essas conexões. Então, se ela tá falando palavrão pra você, repreenda, não pode, você é mãe dela. Hierarquicamente, isso é uma falta de respeito. Então, é uma troca. Não é que você é autoridade pra criança não falar aquilo pra você. É porque você respeita ela. Então, ela precisa também te respeitar. É isso, é só isso. Exatamente. Não tem autoritarismo, não tem, né, não tem nada. É só o respeito. E essa questão da ser amiga e ser mãe tem uma grande confusão, e eu falo isso muito com as minhas alunas, que a gente não deve querer ser amiga. Por quê? Porque quando a gente está falando de amizade, de uma relação de amizade, a gente está falando de responsabilidades iguais. A gente está falando de uma troca, de um relacionamento que tem mão dupla. Então, a minha amiga, ela não é responsável por mim. Eu vou fazer trocas com ela, eu vou fazer conexões profundas com ela, eu vou aprender com ela, mas ela não tem responsabilidade sobre mim. E, às vezes, as mães, elas querem tanto ser amigas por causa dessa falta lá da infância. Poxa, minha mãe não foi minha amiga. É que o que é a amiga, né? A afetividade, o ouvir, o acolher. É essa questão, né? Isso é o cerne ali da questão. Como eu não tive isso, eu quero que os meus filhos sejam os meus amigos. Por quê? Porque muitas vezes eu tinha mais conexão e confiança na minha amiga do que na minha mãe, no meu pai. E aí existe essa confusão psíquica, né? Sim. Que a gente precisa olhar para isso. Eu preciso assumir o meu lugar de mãe e eu preciso dizer, eu sou mãe dos meus filhos, sem medo. E aí envolve desagradar o seu filho muitas vezes, né? Ai, que chata que é você, né? Sim, claro que é, porque sim. vai fazer coisas, muitas vezes, que pelo cuidado, pela responsabilidade, envolve, muitas vezes, uma frustração, não poder fazer alguma coisa. Eu vejo, Fernanda, muitas vezes no consultório, as mães se sentindo muitas vezes culpadas de gerar esse tipo de sentimento, sabe? Da frustração, de um incômodo no filho. E eu trago muito isso pra elas, sabe? Você não é responsável por fazer teu filho feliz o tempo todo. Você é responsável por cuidar deles, né? Então, existe muitas vezes essa confusão, mas essas feridas delas por trás é que norteiam essa condução. Então, na verdade, ela tem que se voltar para ela mesma e lidar com as suas próprias feridas para poder dar conta de acolher o filho naquilo que ele precisa, né? Sim. Não naquilo que ela sente dificuldade, né? Exatamente. E dentro dessa questão, né?
todas as vezes que a gente acessa a frustração da criança, a gente tem que lidar com uma desregulação emocional. Uhum. Eu vou frustrar, então eu preciso lidar. E aí é que está o grande ponto. Eu preciso lidar conduzindo essa criança do estado da desregulação para o estado da calma, o estado da regulação. Sim. Só que eu não tenho repertório para isso. Uhum. E aí, qual que é a grande diferença? Lá na nossa infância, colocavam estresse, colocavam Exatamente. dor, colocavam sofrimento, porque o mundo é duro, porque você tem que aprender com o mundo. A primeira impressão que a criança tem é, cara, o mundo é bom. Ela precisa ter essa impressão. Eu tenho com quem contar. E aí, não é sobre você tirar todos os obstáculos da vida da criança, porque isso não desenvolve resiliência. Uhum. Uhum. É você, enquanto a criança sente o que ela sente e expressa o que ela sente da forma que ela dá conta naquele momento, você é o tal do porto seguro. Uhum. E aí é diferente você educar pelo medo, pela segurança. É que existe diferença entre medo e respeito. Respeito e obediência. Uhum. Então, respeito é eu não posso bater em você e você não pode bater em mim. Ponto. Obediência é imposta pelo medo. É outra coisa. Exatamente. Então, assim, você tem que me obedecer. Se você não fizer, eu tô falando que isso vai acontecer com você. Isso é a obediência através do medo. E o respeito é assim, é o limite. Então, é o que as pessoas confundem. Limite tem que ser dado, mas é um limite com amor. E quando eu falo com amor, não é assim, filhinho, por favor, para de irritar, entendeu? Não é sobre esse limite. Quando eu falo limite com amor, é você estar em estado presente para falar com o seu filho e falar assim, agora não. É firme, né? Pronto! É firme. Eu não preciso falar mais que 2 palavras. Por quê? Porque eu não gritei, eu não puni, eu não chantageei, eu não ameacei, não fiz nada. Eu só fui firme e gentil. Agora, não. Só que se você sai o tempo todo da linha, o tempo todo você grita, o tempo todo você é estressado, teu filho, ele entende que você é o tempo todo assim. Agora, se você tá o tempo todo assim, nessa conexão real, né, entendendo, atendendo as necessidades dele, e você sai no agora não, teu filho entende. Entendeu? A criança, ela entende que você foi firme naquilo que você falou. Porque você não tá o tempo todo oscilando. Quem oscila é quem tá o tempo todo assim, gritando. Isso é oscilar o tempo todo. Agora, se você é uma mãe assim, vai na linha reta. E aqui você é firme, opa! Entendeu a diferença? Uhum. Então, não precisa gritar. Não precisa se estressar. E olha que é difícil, é um exercício constante. Eu, por exemplo, que sou uma pessoa extremamente autoritária, né? Que eu tenho um estilo parental autoritário. Eu vim desse estilo, né? Na infância. Então, pra eu, é todo dia. Eu tenho que trabalhar isso em mim. Imagina eu ficar fazendo isso com a minha filha o tempo todo. Falando desse jeito o tempo todo com ela. O que ela vai criar na cabeça dela? O que eu sou hoje. Eu não quero. É o repertório, né? Exato. Então, se a mamãe grita, o grito é aceitável. Se Sim. a mamãe bate... Eu vou bater também, eu vou gritar também. Isso, eu vou gritar também. E aí, a gente precisa também fazer um pouco as pazes com o nosso próprio processo. Isso. Por quê? Porque em muitos momentos a gente vai desregular. Em muitos momentos a gente vai gritar. Mas isso não pode ser o que acontece todo dia. Isso precisa ser a exceção. E aí eu sempre falo que quando eu me desregulo, quando eu ajo mal, quando a minha história bate na porta e entra, né, daquele jeito que eu não consigo me regular, eu preciso olhar para aquela situação e dizer assim, o que eu vou aprender disso aqui? Então, é um exercício de muita consciência, porque é assim que a gente sai desse lugar da dor, desse lugar do padrão. Todas as vezes que eu erro, eu preciso, primeiro, entender por que eu cheguei nesse ponto. Por que eu senti isso? Que sentimento e necessidade meu foi negligenciado? Porque a gente aprendeu a vida inteira, bota para baixo do tapete que tu sente, bota para baixo do tapete que tu quer. Aí, quando tu para pensar, opa, o que me levou ao grito? O comportamento da criança foi só a ponta do iceberg. Exato. Porque essa desregulação, ela começou
um ano atrás, um mês atrás, 6 meses atrás, um dia atrás. Só que eu fui negligenciando aquilo que eu sentia, porque eu sou totalmente desconectada do meu sentir. E aí, de repente, pum. Isso. Quando você olha para essa situação e você pensa assim, como eu vou crescer a partir disso? E aí eu sempre falo, nós aprendemos que o erro é intolerável. Você não pode errar. Então, eu sempre trago essa mudança de paradigma. O erro, na verdade, é uma grande oportunidade de aprendizado. Sim. Tá tudo bem eu errar, porque eu não vou ser a mãe perfeita. É. Porque eu não posso desconsiderar toda a minha história, eu não posso desconsiderar todo o meu padrão. Tem coisas que vão passar. Tem coisas que vão passar. Vai. Agora, eu posso fazer o melhor dentro das condições que eu tenho naquele momento. E aí eu vou lá e eu falo, filho, olha só, a mamãe fez assim, assim, assado, por causa disso, disso e disso. Eu sinto muito, você não merece ser tratado assim. E aconteceu por causa disso, disso, disso. Eu estou ensinando para essa criança o erro como uma oportunidade de melhoria. Eu estou ensinando para essa criança que eu fiz uma análise do porquê eu errei e do porquê eu agi daquela maneira. Eu estou ensinando para essa criança sobre os gatilhos que eu ativei e eu estou ensinando para ela que eu posso reparar a relação. Sim. Isso tem muito valor. É diferente de só falar assim, desculpa. Não é sobre isso. É que a né? desculpa é assim, ó. Desculpa. Toma aí. Eu agi desse jeito porque você me fez agir assim. Você que fez eu agir assim. Então, desculpa. Isso. Vira a página e Olha vamos embora. como a desculpa é uma palavra que eu acho que não é que a desculpa foi inventada, essa palavra, né, pra gente pedir o perdão, né? Mas assim, quando a pessoa te pede desculpas, ela tá assumindo o erro dela, nem sempre a relação ela se reconstrói daquela forma, né? E ela volta a ser como era antes. Mas você tá pedindo desculpa, às vezes você tá querendo só se livrar daquilo que você errou. Entende que aí é que vem a reparação do erro que você falou? Isso. A habilidade da reparação do erro Isso. não é só pedir desculpas. Então, é muito diferente. Só que uma coisa que também eu acho que precisa ser dita. Quando a gente cria os nossos filhos nessa educação, nesse formato, que as pessoas acham que é balela, né? Ai, não vai dar nada isso aí, entendeu? Que não olha pra si e olha para o outro, né? É sempre assim, a gente sempre olha pra si e não olha pro outro, né? Quer dizer, olha pro outro e não olha pra si. Quando a gente entra nessa linha, as pessoas ficam esperando você errar. Então, assim, as pessoas ficam assim... Vai lá. Vai dar Vai lá, errado. quero só ver o que ela vai fazer agora, entendeu? Tipo assim, eu, por exemplo, em qualquer evento, em qualquer lugar que eu tô com a minha filha, as pessoas ficam prestando atenção. Como que a Maria Cecília tá agindo? Você acha que eu não sei? Você acha que eu não olho? Você acha que eu não... Ou quando ela faz alguma situação, olha. Porque ela quer ver como eu vou agir, entendeu? E como ela tá se comportando, Daí eu fico assim, principalmente. ó, só olhando, porque não é na frente dos outros, não é humilhando meu filho, não é, entendeu? Se eu precisar tirar ela do ambiente, eu vou tirar. Se ela estiver se debatendo, eu vou fazer a contenção física. Então, eu tenho ferramentas para isso. E não é só ferramentas no sentido da palavra. É eu saber como agir. E é isso que as mães, a maioria, sofrem. Porque a ferramenta te dá esse sentido do como é que eu faço agora, entendeu? É a agilidade no pensamento, entendeu? Isso. Aí, Nanda, tem um ponto muito importante dentro dessa tua fala, que é o medo do julgamento dos outros. Isso. Então, mas as pessoas se eu adoram fui- esperar a gente errar. se eu fui essa pessoa que precisava agradar os outros, que eu precisava atender às expectativas dos outros, que o meu valor estava condicionado ao que os outros pensavam de mim, quando eu me torno mãe e o meu filho me faz passar uma vergonha em público, por mais que eu queira me manter numa conexão com ele, eu vou me perder. Por quê? Porque tá todo mundo olhando. Então, dentro do nós, a gente trabalha especificamente em todo um processo de você precisa aprender a lidar com o medo do julgamento. Porque se o teu valor está na mão do outro, você vai desistir daquilo que você acredita para atender às expectativas dos outros. E aí, teve até uma história recente de uma aluna que o filho dela estava passando por uma desregulação muito grande e aquela mãe violenta veio
Porque existe uma mãe violenta dentro da gente, a gente precisa reconhecer ela. Não é só a mãe violenta. Ah, Amiga violenta, filha violenta, isso mulher tudo. violenta. Por quê? Porque a violência, ela tá dentro de nós. Sim. Ela vai ser direcionada para algum lugar. Muitas vezes ela não tá direcionada para a criança, mas ela tá direcionada para a gente mesma. Através da culpabilização, dessa sobrecarga que você fica se exigindo o tempo todo. Então, observa aí. Onde a violência que você viveu está direcionada, às vezes, é para o parceiro. E aí, nesse caso específico, ela ficou muito nervosa. Por quê? Porque tinha gente, né, perto. E aí a mãe violenta vem. Ela vem por quê? Porque eu preciso conter, porque o que vão pensar de mim? Só que, quando você sabe o que está acontecendo, o meu filho está na idade X, acontece isso, isso e isso com ele, então esse comportamento é esperado, eu vou agir dessa maneira, isso muda, porque você sabe que aquilo que está acontecendo não é porque você é uma péssima mãe, ou porque você não sabe educar. Você sabe que aquilo ali é um processo que está acontecendo com ele. E aí, você consegue ir trazendo o seu sistema nervoso, né, para esse estado de calma, para corregular essa criança e ajudar ela nesse processo. Mas a gente tem muito essa busca pela perfeição, essa busca que eu não posso errar, Sim. essa busca, e isso é extremamente violento. E eu fiquei tão feliz quando eu saí com a minha amiga esses dias, a gente tem filhas da mesma idade, e ela falou assim pra mim, Nanda, você fica falando assim, ó, a mamãe não, tipo assim, dando um exemplo, né? Você fala assim, a mamãe não vai comprar porque não tem o dinheirinho, por exemplo, né? E ela fala assim, não tem dinheiro, não sei o que, ela dando exemplo da fala, né? E eu falei assim, que bom que você me vê dessa forma. Que bom que você tá me vendo permissiva, porque eu não sou. Eu não sou. Olha que loucura isso. Ela me falando isso, me veio na cabeça, cara, ela tá me vendo uma mãe totalmente diferente do que tá aqui, entendeu? Do que eu tenho vontade de fazer. Eu tenho vontade de socar, para quieto, me deixa em paz, entendeu? Isso. E eu tô ali o tempo todo me policiando, me controlando. Essa não é quem eu quero ser. Eu não vou ser assim com ela. Me desculpem a todos com quem eu sou, porque adulto sabe lidar, criança não sabe. Então, assim, com as crianças, não. Entendeu? Adulto sabe lidar com aquilo. Criança, não. Então, eu não vou ser assim. Então, assim, aí ela me vendo dessa forma, eu falei, cara, tá funcionando. Porque se ela tá me vendo no dia a dia, quando a gente sai, quando a gente faz as coisas dessa forma, é porque realmente eu tô refletindo isso. Que quando eu tô com a minha filha, é totalmente diferente. Eu tô totalmente ligada no que tá acontecendo a ela, nas situações dela. Eu tô olhando pra ela, eu sei o que tá acontecendo na desregulação dela. Então, eu entendo que aquilo é normal, aquilo eu vou agir daquela forma, aquilo eu não vou. Eu consigo falar firme, mas eu não saio do prumo. Entende? Eu não preciso... Não preciso estourar. Eu estouro com adulto. Com a criança, não. Entendeu? Existe uma ambiguidade dentro da gente que é autoritário, tá? Sim. Todo mundo fala, mas você é uma coisa com sua filha e com a gente você é outra. Por exemplo, no meu trabalho, sei lá, e algumas questões, né? Mas aqui eu sou diferente e eu vou ser. Porque você é adulto, você sabe lidar. A criança não sabe. Entendeu? É simples. Então, porque a gente tem essa questão... O autoritarismo, ele traz isso pra gente, traz essa culpa da gente ser assim, entendeu? Só que eu tenho que melhorar isso a cada dia. É um treino, entendeu? É igual você ir pra academia e ficar musculosa. E sabe uma outra coisa que tem disso? Quando... São 6 meses de músculo pra você treinar. É processo. É processo. E aí, tem no meio desse desafio todo, tem o desafio de fazer isso com cada filho, né? Você tá no teu segundo, eu tenho 2. Que eu falei, uma mãe pra cada filho. É diferente, né? A gente não é exatamente a mesma mãe, porque não é exatamente o mesmo filho. É outro temperamento, é outra personalidade, são outras necessidades, né? Então, isso também acontece, sabe? De chegar e falar assim, mas por que com ele você tá sendo boazinha? Só dá bronca em mim. E claro que a gente tem que prestar atenção nessas Olha o que diferenças, ela tem que tomar né? cuidado. A disputa entre irmãos. Então, isso é um outro ponto que é bem importante. As crianças demonstram o mau comportamento entre si porque elas disputam a atenção dos pais. Então, olha para quanta coisa a gente tem que olhar quando é 2 filhos. É mais ainda. 2 ou mais, né? 2 ou mais, vai trazer essas exatamente. diferenças de cada um, né? Mas o Gael, ele semana passada falou assim, mamãe, eu comecei a conversar, né, sobre como vai ser quando o Mano chegar.
E ele tem, assim, um amor pelo Mano, ele conversa com o Mano. Assim, muito bonito, sabe? Já o que ele tá construindo com o Mano. E aí eu comecei a explicar pra ele, olha, filho, o dia que o Mano for nascer, vai acontecer isso, isso e isso, você vai ficar com a vovó. E aí ele começou a chorar, né? E disse que ia ficar com muita saudade de mim, aquela coisa toda, a gente foi conversando. E aí ele falou assim, mamãe, e se você der mais atenção pro Mano do que pra mim? Ai, meu Deus do céu. E aí eu falei assim pra ele, amor, se você sentir isso, você fala pra mamãe. Porque a mamãe também vai estar aprendendo a ser mãe do Mano. E a ser mãe de você. Então, a gente vai continuar conversando do mesmo jeito. E aí eu tô sempre atenta ao comportamento dele. Por quê? Porque eu sei que se há mudança de comportamento, há mudança dentro dele, no sentir dele. Então, eu sempre falo que quando a gente se torna mulheres mães que investigam comportamento, a gente vê um mundo que antes a gente não via. Então, eu deixo de olhar para aquele comportamento como um problema e eu começo a olhar o que isso aqui está me comunicando sobre essa criança, sobre como ela está se sentindo. E aí eu descubro um mundo ali por trás. Mas e acho que isso é difícil. É difícil, porque a gente precisa estar muito conectada, né? Muito conectada. E entendendo que o mau comportamento, né? Uma das coisas que eu sempre trago, assim. A criança acordou aquele dia e fala assim, hoje eu vou irritar minha mãe. Né? Hoje eu vou deixar ela, hoje eu vou fazer, ela vai gritar, eu vou deixar ela bem louca comigo, né? É óbvio que não. Então, quando a criança está tendo algum mau comportamento, aquilo que não é que a gente quer, sei lá, né? Mais agressivo, às vezes uma birra, chorando mais, desrespeitoso, enfim, qualquer tipo de comportamento que não é o mais adequado, a gente tem que olhar qual é a necessidade por trás dessa criança que não está sendo assistida. E às vezes a gente fica só tentando controlar o comportamento, parar de chorar, parar de gritar, parar de espernear, parar de brigar, não é? Entender o que está por trás. Então, se a criança está tendo um mau comportamento, porque ela não quer também, isso é sofrido para a criança, né? Então, o que está por trás desse comportamento que está comunicando uma necessidade que não está sendo atendida e que quando a gente atende, muda o comportamento da criança. Não é fazer tudo o que a criança quer, é diferente. Mas é entender qual a necessidade, especialmente emocional, que está por trás, para a gente poder cuidar disso. Aí o comportamento vai ser um reflexo, né? Exatamente. Melhora É nesse porque sentido. as frases são assim, eu faço tudo, Uhum. entende? Eu faço tudo e ele não para. Eu faço tudo e não tá bom. Essas frases é o que eu escuto das mães. Sim. E nos lugares. Sim. E eu que sou conectada com a infância, eu olho tudo, né, minha filha? Eu vejo tudo que tá acontecendo. Então eu vejo assim, meu Deus, ali é a questão... Às vezes o pai e a mãe estão falando uma coisa na frente da criança, sabe? Eu tô escutando na fila e eles estão falando. Aí a criança tem o comportamento. E eu falo, entendeu? Tá aí. Então, assim, tem várias coisas que a gente precisa olhar, só que... É muito difícil. É mais fácil você dizer assim, a criança tem um problema. Essa criança é um problema muitas vezes. Porque para eu olhar para a criança como um ser humano que está se desenvolvendo, que está aprendendo, eu preciso olhar para mim. E eu não quero olhar para mim, porque às vezes a pessoa não tolera olhar para sua própria dor. Então, quando você falou ali, né, Nanda, da questão do... nossa, vem tá acontecendo tal coisa, e vem aquela pressão interna, todo aquele sentimento, e eu controlo aquilo. Depois que aquilo passa, você precisa obrigatoriamente daí eu vou olhar descarregar pra aquilo. isso. Exatamente. Por quê? Porque senão você fica esse vulcão que tu tá sempre aqui, ó. Sempre aqui. Daqui a pouco, pum. E aí, de novo, você entra no padrão. Eu atendo a necessidade da criança, mas eu não atendo a minha. Então, por isso que você precisa recuperar a sua vez, a sua voz, o seu valor. Por quê? Porque você entende que, beleza, na situação X lá com a criança, eu vou sim fazer um esforço, porque é um esforço, e é um esforço consciente. Sim. Até que ele se torne inconsciente. Uma vez uma aluna minha falou assim, nossa, parece que eu não sou eu, quando eu tô conduzindo ali com calma. E aí eu falei pra ela, Mas é essa visão que a minha amiga tava tendo de mim. Isso. Que eu sou calma. E eu não... Com a Maria Cecília, no caso, né? Mas eu não sou.
Entende? Uhum. Que é um esforço. É um E esforço. isso, é isso que você Uhum. falou. Aí eu tenho que fazer um É esforço intencional, né? Isso muito é grande. Mas intencional. tem que ser. É intencional. Porque se não for, como que eu vou fazer daí? Porque Aí a gente já isso. vai entrar na educação do século 40, entendeu? E aí Daqui 100 anos. você vai entendendo a questão, né, das fases da transformação. Primeiro, você vai entender, você está inconsciente, você não sabe o que está acontecendo, você nem sabe que você tem um problema. É. Depois você, percebe o problema. Não, eu tenho um problema e eu vou buscar uma solução. Aí depois você começa a fazer esforço para agir daquela maneira. Sim. Porque o cérebro muda quando? Quando a gente tem, primeiro, sabe o que precisa ser mudado e quando você tem uma intenção, você faz um movimento na direção daquilo. E esse movimento, ele precisa ser feito milhares de vezes. Então, sim, o processo de mudança, ele acontece nessa forma de esforço. É até que, treino. de repente, pá. É treino. O músculo da maternidade, ele precisa ser Isso. treinado o tempo todo. Então, eu coloco... Não tem os aparelhos lá? Esteiro, Uhum. supino, né? Então, eu coloco ferramenta, conexão, entendo sobre a infância, desenvolvimento. Olha, eu tô malhando aqui. Então, eu tô colocando um monte de coisa dentro de mim. Esses são os aparelhos que eu utilizo para fortalecer a minha musculatura. Como é que eu fortaleço? Treinando. Então, é todos os dias, em todas as situações. E como todo treino, a gente erra, né? Aí, Nem só que sempre aí que vai tá. dar certo, Aí que né? tá o erro. O erro, a gente pode errar sim. A gente tem que criar a habilidade da criança pensar que isso existe, sim. Mas o erro, ele não pode ser justificável para repetição. Não. Então, assim, posso errar? Tá tudo ok. Só que aí, tá tudo bem, eu errei, tá tudo bem. Aí você erra de novo, tá tudo bem. Não. Ai, faz parte. Isso, faz parte. faz parte. Eu gritei aqui um pouquinho. Ninguém é tudo bem, perfeito, ninguém é tudo bem. perfeito. Aí na semana eu dei 52 gritos, entendeu? Tá tudo bem. Não, Uhum. peraí. Isso. Não adianta você justificar a perfeição, o ideal, o possível e o erro e colocar tudo isso no mesmo balaio, que não é. Isso, Entendeu? aí volta Que aí pra você aquela... volta pra justificativa. Isso. Volta para aquela errônea. questão de que o erro, ele precisa ser visto como uma oportunidade de aprendizado. Isso. Beleza? Como que eu vou crescer a partir disso? Eu vou investigar o que causou esse erro. E aí, sim, eu vou para essa parentalidade consciente. Eu vou entender o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com o outro. E aí, eu começo a crescer. Eu começo a me transformar. Hoje, eu sou uma mãe extremamente calma. Mas há 4 anos atrás eu não era. Hoje, a calma, ela virou o meu normal. Viu? Mas isso foi um processo de muito esforço. Hoje eu consigo acolher, eu consigo corregular, eu consigo me perceber quando eu não dou conta e eu preciso sair de cena. Sim. Porque isso também acontece, às vezes eu não dou conta. Eu falo, amor, vem, porque É uma forma de se regular, eu tô chegando aqui no meu limite e eu preciso sair. Uhum. Então, a gente vai desenvolvendo essas habilidades à medida que caminha nesse lugar de consciência. Mas isso não é uma coisa automática. E aí, muitas vezes, as pessoas querem uma fórmula pronta. O que eu faço para o meu filho não gritar? O que eu faço para isso? É um processo. E olha que incrível. Não é mágica. Olha a palavra que você falou. Eu preciso desenvolver habilidades em mim. Uhum. Como que você não vai desenvolver a habilidade em você e você quer desenvolver no seu filho? Gente, Não, é não dá. incoerente, né? Então, Não tem assim, como. o desenvolvimento da criança, ele é físico, cognitivo, sensorial, espiritual e emocional. Se você atende só a necessidade básica, você só dá banho, come e dorme. Banho, come e dorme. Não nutriu. O brincar, ele faz parte, a conexão faz parte, tudo isso nutre. Então, a criança não é só isso. O sensorial, o cognitivo, tudo isso é conexão também. Tem que olhar para isso também. Não é só o comer, o brincar, o ir para a escola, o isso e aquilo. Então, é um conjunto. Dá para fazer tudo? Não, não dá. A maternidade é um convite a gente crescer. Exatamente. Pra Então, dar conta de você tudo se isso, desenvolve para desenvolver o outro. Você se autoeduca para educar o outro. Você faz para você e se acalma para acalmar o outro. Uhum. Então, isso é a responsabilidade do educar. Eu entendo e ajo. Eu errei e não repito. É uma habilidade.
e a criança se desenvolve. Só que a criança é pensar, sentir e agir. Ela é uma coisa só. E, além de tudo, ela é uma extensão da mãe. Então, ela tá conectada na mãe lá até os 7 anos de idade dela. Depois, ela vai pro mundinho, né? Pro belo dela que ela entra. E aí, assim, ela vai. Mas isso é uma outra conversa. Mas eu quero saber do nosso. Primeiro, eu quero saber da montanha. Primeiro que assim, as pessoas que vêm aqui, alcança a caixinha ali, tá? Isso é saber. As pessoas que vêm aqui explicam as suas essências. Então, assim, a gente explicou esses dias uma logo que era montanha também, só que tinha a ver com escalada da empresa financeira. A sua é uma montanha e tem nós com 2 S's. Fala, o que é a nós? Então, o nós, ele nasce, né, dessa minha transformação, porque antes de gestar Gael, eu era engenheira. Eu trabalhava com mineração. Trabalhei 12 anos dentro do ramo da mineração. Um ramo predominantemente masculino, né, e tal. No final ali da minha carreira como engenheira, eu era líder, trabalhava com sistema de gestão, né, toda aquela coisa. Quantos anos você ficou trabalhando como engenheira? Como engenheira foram 7 anos, eu acho, 8. Mas aí no total, considerando estágios, assim, foram 12 anos. E quando eu já me sentia assim, tipo, eu não tô no lugar certo, sabe? Tem uma coisa estranha aqui dentro de mim. E aí, quando eu começo a gestar Gael, eu começo a pensar assim, gente, eu já reconhecia as dores da minha infância, então eu já sabia o quanto aquela infância extremamente, né, violenta, e aí não é porque faltou amor. Os meus pais me amavam, me amam, mas faltou esse reconhecimento da dor, essas habilidades mesmo de educar, né, e de olhar para si. E aí eu reconheci a dor em mim já e não queria repetir. E aí um dia o meu marido, a gente estava escrevendo, né, o que a gente quer construir com ele, né, tipo fazendo um planejamento da infância, e eu falei assim, nossa, quero que ele seja muito feliz. E eu olhei para mim, eu era a cara da derrota. Né? Eu saía de casa chorando, eu voltava para casa chorando, e aí eu disse assim, não, eu vou mudar, não sei o que eu vou fazer, mas eu vou dar outro rumo para minha vida. E aí nisso eu comecei a buscar uma nova forma de educar, porque eu disse, tem que ter outro caminho, não é possível que seja só esse do eu mando e tu obedece, Sim. né? E aí eu comecei a ler muitas coisas sobre educação, sobre desenvolvimento do cérebro, e aí chegamos num ponto que aquilo ali se tornou a minha paixão. E aquilo ali foi uma grande oportunidade de eu me reconectar comigo. E eu me lembrei do meu sonho de infância, porque o meu sonho de infância era ser pediatra. Olha! E aí depois eu disse, cara, é cuidar da infância. Cuidar da infância. É cuidar da infância. Eu vou realizar o meu sonho de criança agora, só que de um outro jeito. E aí quando ele nasce, eu não consigo aplicar o que eu lia no livro. Não consigo. Por quê? Porque eu esbarrava com a minha dor. Eu esbarrava com tudo aquilo que eu sentia. Eu sofria naquelas madrugadas e eu dizia assim para ele, meu Deus, o que mais você quer? Eu tô te dando tudo que eu tenho. E não é suficiente, porque ele não dormia. Como que ele ia dormir se a mãe estava num estado de exaustão e o sistema nervoso dele estava todo ativado? Ele não ia dormir. Aí um dia eu cheguei e falei assim pro meu marido, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda, porque até então eu tinha que lidar com tudo sozinha, eu tinha que ser a mãe perfeita, eu não podia traumatizar ele. E aí, para não traumatizar ele, eu vivia o padrão de sempre. Eu me abandono. Eu nem sei quem eu sou. E aí, dentro desse processo todo, eu fui entendendo que, eu preciso encontrar a mulher mãe em mim. Porque se eu for só mãe, essa coisa não vai dar certo. Assim como se eu sou só mulher, também não vai dar certo, porque eu não me conecto com a emoção da criança. Então, eu comecei nessa jornada. E aí eu comecei a fazer cursos, pós-graduação, certificação. E aí, disso tudo, um dia, né, eu comecei a pensar, a estruturar minha empresa. Daí, em 2022, eu abri uma empresa, né, para trabalhar com as famílias. E aí, de repente, eu disse assim, como que foi esse caminho de transformação? E aí, eu disse assim, nossa, a nitidez, que é o N, te traz uma oportunidade de se reorganizar interna e externamente. Que é o O. Que é o O. Quando você faz essa reorganização interna e externa, você se aproxima do seu ser autêntico e do ser autêntico das crianças, que é o S, e você desenvolve a sabedoria para agir.
na construção desses caminhos que você deseja. Sempre tem uma essência. E aí eu olhei assim, nossa, é o nós, né? E a montanha, ela vem como esse significado mesmo, né? De você atravessa essa montanha nessa oportunidade para que você chegue do outro lado e encontre o seu ser autêntico das crianças e a sabedoria para agir. Porque muitas vezes a gente se depara diante de uma montanha. Quantas vezes eu pensei assim, meu Deus, isso é grande demais para mim. Tá, mas então eu não preciso escalar tudo de uma vez? E o que eu preciso para ir alcançando isso mais e mais? E se eu não tenho recursos disponíveis para mim, como é que eu vou fazer? Que ajuda eu vou precisar buscar? Porque aí a gente precisa também fazer as pazes com a ajuda. Porque lá na nossa infância, todas as vezes que eu busquei ajuda, eu encontrei dor. Eu encontrei desvalidação. Eu não encontrei segurança. Então, aquilo ali foi internalizando. Pedir ajuda causa dor. Então, eu preciso também olhar, não, eu posso agora, adulta, no aqui e no agora, fazer diferente. Buscar ajuda, mas buscar ajuda que realmente vai me ajudar e não aquela que vai, né, me causar aquela dor de novo. Então, o nós, ele nasce dessa experiência e ele é um processo, não é um milagre, é um processo desafiador, né? Exige muita coragem, exige muita vontade. Eu adorei aqui, ó, educação essencial, não é mais educação consciente, positiva, que todo mundo fala, educação positiva. Tenho vontade de... Entendeu? Educação positiva. Quero pegar essas pessoas tudo que é tudo traumatizado e dar um nó nela, entendeu? Isso. Então, assim, educação positiva, educação consciente, educação parental, você trouxe educação essencial, que é essencial mesmo. E o essencial, ele tá ligado muito a essa educação socioemocional, porque quando a gente está falando do desenvolvimento do cérebro da criança, a gente está falando emocionalmente aquele cérebro ali nessa primeira infância. O que se desenvolve é o cérebro emocional, que vai ser a base para esse cérebro racional agir, se controlar, né? O controle inibitório, ele vai passar muito pela qualidade emocional desse cérebro. Então, como a informação no cérebro entra, né, de baixo para cima, ou seja, vai passar primeiro pelo reptiliano, né? Não se usa mais esse termo, mas é um termo que as pessoas entendem. Vai passar pelo reptiliano, depois vai passar pelo límbico, para chegar no cérebro racional. Então, quando a gente fortalece essa base essencial, a gente está aí construindo realmente um cérebro que vai ter uma capacidade maior de se regular, de pensar, de utilizar estratégias saudáveis aí diante da vida. Você sabe que você estava falando, então, porque passa pelo reptiliano, né? Ok. Mas como que a gente faz uma criança pensar sem o córtex? Esse é o maior desafio. Então, assim, o córtex se desenvolve, que é onde a gente pensa mesmo, que tá na frente, entendeu? O que faz a gente pensar. Então, eu acho que a infância é muito mais sobre o sentir do que sobre o pensar. Sim. Então, porque a gente cria habilidade de pensar no nosso filho, só que o nosso filho é como se eu dou o comando, né, do pensar, da habilidade, daqui 5 minutos a criança esqueceu, porque ela não concretiza o que ela pensa, ela concretiza o que ela vive. É diferente o que ela sente sobre aquela sensação de tudo que ela tá vivendo. Isso sim. Então, acho que... Mas a dificuldade de trazer isso para os filhos é parte da dificuldade do próprio adulto, porque nós somos muito desconectadas do nosso sentir, né? Do nosso corpo. Exatamente. Já não aprendeu lá de pequeno, porque não era assim, né? As pessoas não olhavam para isso, pelo contrário, anulavam, né? A emoção sempre foi tida como algo de fragilidade, de vulnerabilidade, não de força, de uma inteireza, né? Então, isso não era pauta, né? Algumas décadas atrás. Então, só que esse adulto de hoje tem um filho e aí precisa se deparar com isso. Então, a gente vai ter dificuldade de lidar com a emoção das crianças quando a gente tem a dificuldade de lidar com as nossas próprias emoções. Esse é o ponto. Todo mundo nasce com a capacidade de sentir. Sabe, né? Então, se todo mundo nasce com a capacidade de sentir, a gente tem que validar. Só que a gente não nasce com a capacidade, né, a habilidade de lidar com isso. Então, a educação emocional é ensinado. Mas é ensinado por quem?
Porque não sabe. Isso. Daí entra a dificuldade, né? E aí a gente entra, né, num outro ponto, que é esse ponto do... Ai, meu Deus, os adolescentes, as crianças de hoje em dia são um problema. Tá, mas eles estão sendo criados por quem? Por quem? Onde está o problema? O problema é que as crianças e os adolescentes, eles estão denunciando os problemas da nossa própria geração. Exatamente. E aí, então, é mais fácil olhar para quem? Para a ponta, do que eu olhar para o que deu errado até aqui. É verdade. A gente precisa desatar os nós, na verdade. E aí entra a autorresponsabilidade, né? Que é Isso. muito diferente da culpa, porque a culpa coloca a gente numa posição de errei e agora, né, falei e não deveria ter feito, aquele chicotinho que não ajuda a gente em nada. Mas a autorresponsabilidade traz uma noção de, então, como eu faço diferente? Eu posso fazer, né? Primeiro é como eu faço diferente, sim, mas antes vem eu posso, eu devo fazer diferente, né? Eu tenho a minha parte de responsabilidade nisso, então, assumir isso traz essa condição de, então, vamos agir de uma outra forma. Na culpa, a gente paralisa, né? Na autorresponsabilidade, a gente se coloca numa postura de ação, onde eu tenho autonomia, eu tenho condições de fazer diferente, né? É que assim, a gente fica assim, ó, eu me sinto culpada, eu não sou uma boa mãe. Tá, e daí nas oportunidades de mudança você faz o quê? Você volta no erro. Então, assim, entende Fica lamentando. Entende que é um ciclo? Sim, Eu não sou uma boa mãe, mas, eu não consigo. A culpa traz o ciclo, né? É a ação Sim. que gera culpa, que vai gerar um remorso, e que você vai fazer o quê? Punição e castigo. Então, você vai ficar se auto-chicoteando, você vai ficar se autoflagelando, que já é um padrão. Então, a culpa, ela também é um reflexo do trauma. Sim. Exato. Só que hoje em dia as pessoas falam assim, eu não sabia, né? Não sabia como fazer. Tudo bem. Se você não tinha uma expansão de consciência e você estava batendo no seu filho, fazendo tudo isso que, né? Que a gente viveu isso na infância, se você estava fazendo isso, ok. A partir do momento que você sabe que aquilo é ruim, tá todo mundo falando sobre isso na internet, no mundo, nas televisões, em tudo quanto é lugar, tá falando de educação positiva, e você continua, você tá sendo negligente. Então, desculpa. Eu acho que assim, antes, quando eu tava casada, eu achava que eu já era difícil. Agora ficou mais. Imagina se eu pegar isso como uma desculpa pra inverter tudo, né? Ser uma péssima mãe, no caso. Não, eu vou buscar muito mais. Vou fazer muito mais, entendeu? Pela autorresponsabilidade. Você Exatamente. A culpa coloca a gente num vitimismo, Só que assim, né? aí vem uma outra questão. Quando tava o pai da minha filha em casa, tinha esse respaldo, né? Não tô bem, pega aí e faz você, né? Sim. Agora eu não tenho. É outra configuração. Aí entrou uma outra questãozinha. As mães falam assim, mas eu não tenho tempo. Eu não consigo porque eu não sei. Não, isso é muito difícil. Preguiça. Então, assim, porque hoje eu solo, eu entendo que dá. Não tem desculpa. Então, assim, não vem mais com a desculpa pra mim de que eu não consigo, não dá, eu não dou conta, eu sustento minha casa, eu Talvez sou sozinha. Talvez não é um não consigo, é um não sei. Não, mas então, isso que eu falei. Não sei, frases. Não sei, não consigo, não dou conta, não tô bem. Todas essas frases vão fazer você tentar sair do lugar. Se você não agir e não tiver uma mudança significativa, só vai piorar. Então, eu entendo o quê? Como preguiça. Porque hoje eu tava naquele lugar e eu sabia que já era difícil. Hoje eu tô nesse, que é muito mais. Se você falar pra mim que não dá, dá. E aí entra um outro ponto, que é um ponto que eu estudo dentro da certificação do trauma, que é, para você fazer diferente, a primeira coisa que você precisa é reconhecer a dor. Só que às vezes a sua dor é tão grande que você não consegue reconhecer. Você não sabe que ela existe. E você não sabe que ela existe e você tem medo de saber que ela existe. Porque quando você reconhece a dor, você sabe que ela existe, você precisa lidar com essa dor. E muitas vezes você vai precisar reconhecer que as pessoas que mais deveriam te proteger foram aquelas que te maltrataram.
que não te acolheram, que não te promoveram essa segurança emocional. E isso é muito difícil. Então, o trauma, né? O Peter Levine, ele tem uma frase que eu gosto muito, assim, que resume de uma maneira muito linda, que faz sentido, assim, pro meu coração. Ele diz: o trauma não curado é o inferno na terra. E o trauma curado é a bênção dos deuses. Só que para você chegar na bênção dos deuses e você acessar o potencial que tem atrás do trauma, você precisa reconhecer aquilo. E nem todo mundo vai conseguir. E aí, não é uma questão só de não querer, não é uma questão só de preguiça ou de ai, não consigo. É uma questão da dor daquela pessoa. Aquela pessoa tem uma dor tão grande que às vezes se ela vai abrir aquela caixinha, ela sente que não vai dar conta. E aí, por isso que a gente vai abrindo essa caixinha aos poucos. E aí entra, né, a responsabilidade dos profissionais. Tem profissionais e profissionais. Então, a gente precisa ir abrindo aquela caixinha aos poucos. Eu precisei abrir e ainda abro as minhas caixinhas aos poucos. Sim. Porque tem coisas que eu ainda não consigo reconhecer. Mas eu sei que elas estão ali. Então, quando a gente olha para esse processo, né, e percebe, cara, às vezes a dor da pessoa é tão grande que ela não consegue fazer. E às vezes ela não tem suporte mesmo. E aí é hora de buscar ajuda, E aí né? é hora de buscar ajuda. Só que sabe quando eu me refiro à preguiça? Porque as pessoas conseguem ver em todo lugar. Tem pessoas que sim. As pessoas veem isso a todo momento, em todo lugar. Não é possível. Entendeu? Ela escuta, ela tem essa informação, mas ela, pela dor, ela não consegue nem imaginar como ela vai fazer isso que eu falei, defender a minha dor. Mas é por isso que eu falei, negligente. Quem ataca... Tá fazendo sabendo que tá errado. Aí não adianta você falar que não é, entende? Que não é, que a pessoa... Porque assim, eu entendo que tem o processo. Uma coisa é a dor da pessoa, o processo é de cada um. Tem gente que leva 30 anos pra se curar, tem gente que nunca se cura, e tem gente que se cura em 2 minutos. Fez uma sessão lá de terapia e se curou, entendeu? Mudou. É o processo de cada um. O tempo é de cada um. Entendo que aquela pessoa que não tá querendo, que tá tampando a dor dela, ela não tá vendo, ok. Mas a pessoa que tá continuando, entendeu? Ela tá persistindo, ela não abre brechas. Não, peraí, ela não olha, ela não quer. Isso é negligência, entende? Uma coisa é você viver a dor, outra coisa é você mover o ato. Então, assim, são 2 coisas diferentes. Precisa ter a consciência de que está fazendo errado. É igual eu chegar para uma amiga, ou, por exemplo, ela falar assim, meu Deus, mas eu não vejo o que eu tô fazendo errado é tão errado assim. Não, você tá dando tela pro teu filho desde os 6 meses de vida, seu filho não fala, com 2 anos de idade, e você tá achando que... E aí ele continua assistindo tela. Então, assim, e eu já falei 402 vezes que é pra tirar a tela, e você continua... Preguiça, você tá entendendo, Fer? Eu tô falando pra você que existe, a pessoa não quer olhar pra dor dela, daí não quer dar tela pro filho, para, entendeu? Vamos dar uma consciencinha, né? Trazer uma... Existe essa parte, né, de algumas pessoas que realmente aquilo não é importante, porque elas não veem aquilo como importante. Então, o primeiro ponto é, muitas vezes, dentro da parentalidade, dentro da educação da criança, a gente precisa pensar a longo prazo. Longo prazo, por quê? Porque se eu olho só para o curto prazo, eu vou cometer erros graves, às vezes, erros que vão contra o que eu quero construir. Então, se eu quero construir uma relação saudável, uma relação de confiança, uma relação de vínculo, uma relação de segurança com aquela criança, se eu quero que ela tenha resiliência, que ela tenha autoestima, que ela tenha respeito por ela e pelos outros, qual é o caminho que me leva até lá? E aí a minha atenção precisa estar no presente, mas a minha intenção precisa estar no futuro. E aí, com essa intenção lá do futuro, eu vou dando atenção aqui. Bom, se eu quero que a minha criança confie em mim, eu preciso estabelecer essa relação desde agora. Eu tô um pouco radical nesse sentido. E eu tenho que confrontar, porque assim, nós somos... Não confrontar eu e você, confrontar o sistema. Porque o que acontece? A gente tá, assim, muito na mesmice. Falando muito assim, entendeu?
Não dá mais. Não dá mais. O que tá acontecendo com o mundo tá doente. As crianças estão doentes, Não, adolescentes estão os doentes. bebês reborn. Então, essa é uma questão, porque Então, tem assim, muita dor e muito trauma gente. aí, Chega, né? chega de Muito. ficar assim, ó, ai, você tem que acolher seu filho, você... Parou. Vamos falar da realidade. Tem criança doente, adolescente doente, adulto doente. Chega. Tá precisando de um... Agora vamos falar firme. Porque assim, não dá mais, entendeu? Não tá fazendo, continua dando tela, continua fazendo isso, tá prejudicando, tá fazendo isso com o seu filho, é negligente. Tá com preguiça. Porque senão é assim, entendeu? Eu entendo. Então, assim, eu tô cansada já de falar. Eu sou educadora parental e tô aqui falando desse jeito, entendeu? Porque com o adulto sabe lidar, a criança não. Eu vou te ensinar, eu vou pegar na sua mão, eu vou te ajudar. Só que você tem que querer ajuda. Isso. Chega disso, entendeu? Olha pra sua dor, pega a sua dor e vem comigo. Entendeu? Uhum. Agora não fica Eu entendo que tem estacionando. dor, mas cuida dela, então, Não, né? então assim, negligencia a sua dor, tá? Cuida dela. Vamos fazer a CPI da educação parental. É sério. Me chama que eu vou Para lá. aí que eu não trouxe a minha garrafinha. Tá? Me chama que eu vou lá. Porque assim, gente, chega, né? Só ficam criticando que a educação parental é mimimi. Só ficam criticando as mães que acolhem os filhos, tá? Então, o que é pra fazer? Não é pra acolher? Então não Mas vou, entendeu? O mimimi... Vou ter que abrir minha câmera na internet e começar a falar duro, que é pra ver se eu dou mais audiência e chega em quem tem que chegar. O mimimi é Entendeu? a dor que eu negligencio, né? Isso! É. Aí, ó, você falou a mesma coisa que eu tô falando. Há horas. Que a pessoa, ela fica tapando, achando motivo. E Fulana até dentro Fulana dessa fica questão, acolhendo né, a filhinha dela, lambendo. É essa assim. questão do trauma, o trauma hoje, ele tá ganhando um espectro maior, né? Mas as pessoas falam, trauma é mimimi. E aí, o que acontece? Quem é que perde nisso? São as pessoas traumatizadas e as crianças, né? Que estão sendo E ontem, traumatizadas. agora me veio uma coisa que eu sempre tô acolhendo mãe, né? Sempre tô acolhendo mãe. Só que eu trago pra realidade também. Uhum. Entendeu? Ontem eu esqueci de fazer uma coisa bem importante. Vou bater lá na minha vizinha, porque o filho dela tem algumas questões e ela veio falar comigo se estava incomodando o barulho. Eu moro ali há anos, né? E né, o filho dela tem a idade da minha, tem 5 anos, faz 5 anos que eu escuto barulho ali, mas tudo bem, eu escuto diversos barulhos e ela tava me pedindo desculpa por isso. E aí eu lembrei disso agora, que ela não tem que pedir desculpas pelo filho dela. Eu vou falar isso pra ela, isso vai mexer com ela, vai ajudar ela. E outra, ela não pode conter o filho dela. Eu tenho uma criança em casa. Pouco me importa, porque o caminhão passa, a moto passa, ali é um barulho né? Já é um barulho. Então o filho dela pouco me incomoda. Eu escuto arrastar a cadeira, fazer as coisas, mas, cara, eu tenho uma criança, entende? Então, assim, eu vou falar isso pra ela. Não contenha seu filho e nunca mais peça desculpas pelo barulho que ele faz. Porque ele é só uma criança. Então, ainda bem que sou eu que tô embaixo. Se fosse outra pessoa, eu sou muito acolhedora, Fer, muito amorosa, no sentido de acolher uma mãe que precisa de ajuda. Mas a gente tem que ser ponta firme. A gente tem que falar. Porque hoje em dia a gente tá sendo, eu e você, como educadora parental, a gente tá sendo taxada de chata. De mãe chata, de mãe permissiva, de mãe mimimi, de mãe... Entendeu? Sabe que É isso que eu tô cansada de escutar isso. essa semana na escola do meu filho, tipo assim, tem uma mãe lá que não olha mais na minha cara. Claro, você é uma chata, fica tratando Isso, seu filho com amor. Exatamente. Não é isso. Entendeu? Não é só por causa dessa situação. É porque eu sou aquela mãe que, cara, se tem uma coisa que tá acontecendo na escola, eu vou lá conversar. E aí eu fui e levei uma situação, tipo, a filha dela tava falando sobre Annabelle. Ela assistiu um filme da Annabelle. Que? Sim. Com quantos anos? Tem 4 aninhos. E aí o Gael começou a brincar de Annabelle em casa, da boneca Annabelle. E eu, que Annabelle, meu filho, o que é isso? E ele, a fulaninha me contou. Aí eu fui lá na escola, tinha outras coisas com alimentação também, que estavam levando chocolate, não sei o quê. E eu, qual que é a regra da escola? Tipo, não é um lanche saudável, então, tipo, todo mundo tem que levar um lanche saudável. E aí a diretora, depois ela, tipo, parou de falar comigo e deu mais indireta. E aí eu falei pra diretora, tu falou que era eu? E ela, não falei, Fê, mas ela deve saber. E aí uma outra mãe entrou no Instagram dela e foi ver tinha o Instagram da filha. Gente, a criança 4 anos, de biquíni,
E ela filmando para vender os biquíni, porque ela vende roupa. E a criança fazia assim, ó, com a mãozinha. Tipo assim, super Então, você tá sexualizada. entendendo? Super É sexualizada. com essas mães, é pra essas E mães que eu aí, me refiro. o Entendeu? perfil já lá, tu vai olhar quem que segue. Ah. Só os caras mais escroto, que com certeza as Tá. mães daquela criança. Aí tinham lá. vamos olhar pra dor dessa mãe? Eu não vou olhar pra dor nenhuma. Eu quero que ela pare de fazer isso, entendeu? E eu vou continuar batendo na mesa hoje. Vamos ser filho da infância. Fê, a gente tem que encerrar o programa, mas assim, esse assunto mexe muito comigo, porque eu falo sobre isso. A Thaís até falou, ela fala das coisas que você gosta aí, ó. Não é das coisas que eu gosto, é das coisas que eu pratico Das na coisas vida. necessárias. É da Das sua coisas área. necessárias da sua área. Então, assim, é isso. Eu fiz muitos cursos de educação parental na pandemia, então, Jesus amado. Uhum. E aonde eu busquei informação, onde eu busco informação em fontes que eu acho necessário para a base da infância, levado para isso, para esse sentir muito mais do que o racional. Então, quando eu olho a minha filha mexendo na folha, eu dou muito mais valor do que se ela estiver aprendendo a escrever o M de Maria Cecília. Uhum. Não que o M não seja importante, mas não nesse momento. Porque eu tô mais preocupada com alimentar o emocional e o espiritual e o físico, manter ele, né? O físico, que a gente tem que dar banho, manter com comida dentro da criança. Tô mais preocupada com o nutrir na essência do que simplesmente Tá mais preocupada com o essencial. com a educação essencial. Então, achei fantástico esse nome, Educação Essencial. Parabéns pelo nós, né? Apesar de eu achar que a gente tem que desatar nós mesmo. E o que eu acho que a gente tem que levar hoje, né, para as mães como mensagem é sobre isso. É a gente, sim, debater sobre a educação, sim, falar os pontos de vista, sim, trazer questões que nos afetam, que nos machucam, como a Thaís, que traz as questões da psicologia com as mães. Eu acho que é importante tudo ser olhado. Tudo no contexto, no ambiente, na família, nas pessoas. Mas, se a gente não tomar atitude de mudança, nesse momento, ó, agorinha, tô olhando pra essa câmera aqui, ó, falando, né, Fabrício? Entendeu? Agora, nesse momento, não vai dar tempo de salvar o quanto a gente gostaria, tá? Tá muito contaminado. Tá demais. Então, assim, eu passeando no trenzinho e vendo o pai caceteando o filho na frente de todo mundo. E assim, ó, me dá uma vontade de socar ele, entendeu? Porque já tá na hora de despertar. Já tá na hora. Já passou da hora, entendeu? Então, vamos conscientizar essas pessoas de uma maneira que, né, dê um impulso maior. Pra não acharem que a gente também é mais mimimi, que eu tô cansada disso, tá? Obrigada por você ter vindo de Porto Alegre, grávida, de 8 meses do Noah. Parabéns por você ter tido esse despertar na sua vida, por você quebrar ciclos, quebrar esse sistema, esses traumas, por você encerrar um ciclo de engenharia na sua vida e trazer a educação parental. Tudo que você faz hoje pelas famílias, te agradeço muito por você existir, porque eu quero mais pessoas, mais Fernandas, né, no mundo, para falar da infância, porque sem a base e sem a infância, a gente não é adulto algum. E a gente, às vezes, não percebe o quanto a gente tem pouco tempo. É isso que eu tô falando, tá na hora. A primeira infância, ela leva 6 anos. São 6 anos. Então, às vezes, você eu fica conto assim, 7, tá? Porque eu conto por setênios. Então, eu conto 7. Então, ganhei mais um aninho aí. Você vai parar pra pensar nisso. É muito pouco tempo. Então, se você não começou com 1, com 2, com 3, infelizmente, você tá atrasada. Por quê? Porque já tem estudos mostrando, comprovando, recomprovando, né? O quanto ali nessa primeira infância, esse cérebro é extremamente neuroplástico, né? Então, as experiências vão moldar esse cérebro. Então, é essa urgência. A gente realmente tem a urgência de olhar para a primeira infância. Porque a infância é o terreno que a criança vai caminhar a vida inteira. Toda. Quando for adulta, vai voltar para os padrões, né, daquilo tudo. Então, a gente precisa olhar. É essencial olhar para a infância agora. É essencial se transformar a partir dessa experiência, né? E sabendo que a experiência de educar uma criança é a maior oportunidade que nós temos de nos educarmos novamente. E educar significa o quê? Conduzir para fora.
Então, que a gente possa se reeducar e conduzir para fora a nossa essência, conduzir para fora o que tem de bom dentro de nós, que é esse ser humano empático, esse ser humano colaborativo, né? Nós somos isso em essência. Então, é essencial mesmo que a gente olhe para essa primeira infância, porque ali tá tudo, e tá o vínculo. Depois vai chegar lá na adolescência, é isso, não sei o que tá, mas o que foi construído? Sim. E aí eu falo, né, a adolescência que você tem medo já tá sendo construída. Uhum. Já tá sendo construída. E eu confesso pra você que eu sou meio obcecada com esse assunto de infância, então, porque é uma coisa muito... Preciso olhar. Porque, porque é a geração que vai ser construída com a minha filha. Uhum. Então, assim, que geração é essa? Ontem Que tipo de amigos ela vai ter? Que tipo de relacionamento ela vai construir? Entende? Então, é a minha preocupação com o filho dos outros. Não Sim. só com o meu. Uhum. Porque é o mundo no qual nossos filhos vão crescer, né? Isso. E ontem eu... Tô preocupada com isso. Vamos fazer junto comigo? Pega na minha mão que eu te Sim. ajudo. Mas deixa eu te ajudar. E passa bem rápido, Porque assim, Sim. se eu conseguir, com toda a minha história, Fer, com tudo que eu vivi, vocês não sabem da minha história. Não vou contar hoje, que isso dá Se um eu for podcast. contar a minha Me história chama aqui, pra um podcast que a eu gente vai conto. chorar juntas. Se eu contar a minha história, as pessoas... Todo mundo tem uma história. Sim. Mas eu olho pra mim e vejo assim, falo assim, cara, se você conseguiu, tanta gente vai conseguir também. Vai demorar? Vai ter um processo? Vai demorar dias, meses e anos pra aquela pessoa? Mas ela tem que tentar. E eu Entende? acho Ela tem que tentar mudar. Sabe, Nanda, quando a gente olha para nossa história, e aí na minha história, né, eu encontro desamparo emocional, eu encontro abuso sexual, eu encontro violência física, psicológica, emocional, eu encontro tudo isso. E quando eu encontro isso e eu olho para aquela criança, eu digo para ela assim, cara, tu é muito forte. Mas ela não precisava ter sido tão forte. Né? E aí hoje eu preciso olhar para aquilo tudo e dizer assim, por trás dessa história toda tem muita criatividade, tem muita leveza, tem muito amor. E quando eu olho para o meu filho, sendo uma criança criativa, espontânea, eu olho, nossa, olha só, é a minha criatividade que está ali. Como que eu vou resgatar isso, né? Então, a gente também aprendeu a ser muito duro, a ser muito fechado, ou, a vida é assim, eu tenho que levantar, sair correndo, pagar um boleto, tá, mas e quando que eu paro para sentir? Quando que eu paro para me perceber? Então, eu digo que eu aprendo muito mais do que ensino. Mas a maternidade nos cura profundamente da nossa própria história. Profundamente. Né? Porque para dar o melhor para os nossos filhos, a gente precisa se transformar, a gente precisa trabalhar as nossas camadas, né? Isso. Então, tem coisas que vão sair do ideal, do planejado, sim, mas a gente vai reajustando a rota, né, Fê? E eu acho que a grande mensagem é a seguinte: pro meu filho, com certeza vai passar coisas. Ele vai ter dificuldades, mas ele vai ter a certeza de que o que aconteceu com ele não é porque ele merecia. E eu demorei muito tempo para entender isso, que o que aconteceu comigo não era porque eu era uma pessoa ruim, ou porque eu merecia, ou porque eu era estragada, ou porque eu tinha um problema de fábrica, porque durante muito tempo eu me culpava e me autorresponsabilizava por tudo, sabe? E esse era um mecanismo muito forte em mim. E quanto tempo eu levei para entender que não. Que pessoas feridas, aquilo. Porque pessoas feridas ferem os outros. Isso, eu passei Foi o que por você aquilo viveu. porque os meus pais não tinham outro recurso naquela época. Eu sei, mas isso não invalida a sua história. E isso não invalida. Eles não tinham Sabe recursos. essa frase que todo mundo também usa na internet? Honre seus pais, porque eles fizeram o melhor que eles podiam. Beleza! Mas eu preciso ser capaz de reconhecer minha dor. Mas eu tenho que validar a minha história, colocar o meu limite, validar a minha dor e entrar no meu processo de cura. E quanto tempo for necessário para que ele se cure. O meu processo. Pode demorar anos, mas... E tu sabe que dentro desse processo, quando eu comecei a falar sobre infância... a minha mãe, ela ficou muito impactada, né? Ela ficou chateada muitas vezes, porque, nossa, olha só, né?
é o reconhecimento, às vezes, dos erros. E aí a gente foi, né? Eu fui cada vez mais me fortalecendo. E esse ano, no Dia das Mães, ela mandou uma mensagem, porque ela estava viajando, estava no Jalapão. E ela mandou uma mensagem assim: eu desejo que você seja a mãe respeitosa que eu não pude ser. E a gente está chegando, assim, nesse momento de integração, sabe? Onde eu consigo reconhecer a minha dor, falar sobre a minha dor, sem mais me preocupar com o sentir dela, porque ela dá conta do que ela sente. E aí, quando eu li aquilo, eu me emocionei, sabe? E eu disse assim, nossa, é tipo uma bênção agora. Porque eu também vejo ela fazendo diferente agora como avó. E ela só faz diferente porque eu comecei o movimento. Então, ela pode fazer diferente como avó agora. Não pode como mãe. Isso é oportunidade de mudança. Exatamente, mas ela se agarrou naquilo. Isso. Ela entende hoje. Ela fala assim, não, faz sentido isso aí. Tem coisas que ela tem as limitações dela, assim como eu, mas ela se colocou a serviço da transformação como avó. E isso também é muito lindo. Então, teve um dia que eu falei para ela assim, mãe, eu sinto muito, mas eu não posso mais me calar. Eu preciso falar sobre as minhas dores, sobre a minha infância, sobre isso, porque eu preciso salvar infâncias. E isso vai acontecer através da minha história. E aí ela me falou assim, tudo bem, pode seguir que eu dou conta aqui do meu. Então, é um processo também de cura nessa relação mãe e filha. Sim. Antes de sermos mães, nós somos, né, somos filhas. Então, essa tua história, a tua jornada, reflete uma coisa que eu acredito muito, sabe, Fer? Que é assim, que o nosso trabalho, ele é parte de quem nós somos, da nossa história, de um propósito de vida. Eu acredito num trabalho assim, sabe? Existem muitas necessidades por trás do trabalho, mas um trabalho que realiza, um trabalho que tem sentido na nossa vida e para o mundo, é conectado com a nossa história, com a nossa missão. Não é à toa que eu trabalho com mães também, porque eu também tive uma jornada, também tive uma história, né, difícil nisso, e que eu consegui ressignificar e poder ajudar outras mulheres. E você vive essa jornada também, então, de uma história difícil, de uma infância cheia de marcas difíceis, mas que você tá sabendo cuidar, né, ressignificar isso e ajudar outras mães também nessa jornada, né? Então isso é muito lindo. Parabéns pelo teu trabalho, obrigada por estar aqui, Mãe das mães, trazendo isso para mais mulheres, essa oportunidade de olhar as suas próprias dores, de que é possível fazer diferente, apesar dos pesares, né? Então, que bom que você veio aqui hoje, né, junto aí com seu filho e poder trazer e representar, né, realmente uma infância diferente. Não pariu, tava esperando que eu fosse doula hoje, porque meu sonho... Aqui é a mesa. Ó, quem quiser, meu sonho é ser uma doula de uma mãezinha, tá bom? Mas me contrata depois pra mentoria do né? Pro Paranauê de educar, entendeu? Não adianta só nascer, né, Fer? O nascer é mais fácil, né? Nesse processo todo. Difícil é a hora de educar. Fer, fala seu arroba para as pessoas seguirem nessa câmera aqui, porque a gente vai... Nessa aqui? Ah, então tá, Fabrício. O meu arroba é @afernanda_s_souza. @afernanda_s_souza. Isso, temos a Thaís Araújo e a Fernanda Souza hoje aqui. Nada a ver uma com a outra, mas tudo bem. Então, a gente vai deixar na descrição aqui todo o teu arroba. Isso, na descrição do vídeo aí tem o link para acessar e conectar a Fernanda. Então, se você tá aí buscando uma ajuda, quer realmente fazer diferente na tua história, na tua vida, tá aí uma oportunidade para que você possa receber essa ajuda. Fer, obrigada pela tua presença aqui. A gente quer te agradecer, te dando um presente nesse momento, que quem trouxe foi uma outra mãe, que é mulher também empreendedora. Aqui é um espaço onde a gente conecta mulheres, conecta negócios, conecta propósitos, né? Então hoje a gente quer te presentear um presente especial da Letícia, que trabalha com cestaria. E ela faz um trabalho lindo. Ai, obrigada, então, amei. Receba com muito carinho da Letícia pra você. É pra você guardar as coisinhas do Noah que tá chegando. Olha só.
Pior que vai dar certo mesmo. Guarda os produtinhos de higiene aí. Obrigada, adorei. Pra tua organização em casa, com as suas coisas, do Noah, enfim. Lindo, né? também Receba quero. com carinho. Tá bom? Lindo, os trabalhos da Letícia são lindos, sigam, acompanhem também, que é uma mulher incrível, uma mãe atípica, vive toda uma história de desafios na maternidade também, e traz um trabalho muito lindo pra gente colocar na nossa casa, na nossa vida. Então, é uma alegria poder trazer pra você aqui, e você levar essa lembrança daqui, num trabalho tão especial quanto o da Lê. Uhum. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu também quero falar que eu também faço um trabalho nas escolas. Então, hoje eu tenho, inclusive, uma parceria com o Instituto da doutora Priscila Xavier, o Instituto Trauma Care, onde a gente tem a intenção de levar a certificação de trauma para as escolas, principalmente escolas de educação infantil, porque é onde, né, tá Sim, a claro. nossa mais bela crianças ali que vão construir esse futuro. Então, isso também é um trabalho muito importante de ser feito, né? Além de com as famílias, com as escolas. Perfeito, E- precisam muito. Muito, muito, muito. Porque a gente realmente precisa cuidar dos adultos como um todo, né? Os Sim. adultos que cuidam Exato. precisam ser cuidados de alguma maneira. E para mim foi um prazer imenso, né? Meu primeiro podcast. Que bom! Aqui no Mindcast Aham. grávida. Melhor impossível. E eu tô muito feliz com o convite, feliz com a conversa. É muito bom trocar, né, com Sim. pessoas que estão alinhadas, que estão vivendo esse propósito também, e eu só tenho a agradecer. Obrigada. E obrigada pelo presente lindo, amei. A gente amou muito. Muito bom. Obrigada. Obrigada pela tua participação. Gente, amamos. E é sobre isso, né? Com amor a gente transforma o mundo, tudo que a gente tem que levar para as pessoas. E o Mindcast é isso, né? A gente conectar as pessoas, trazerem quem quer falar sobre o seu trabalho, sobre a sua trajetória, sobre a sua vida. E a gente só tem a agradecer. Obrigada, Fê. Beijo. Até o Beijo. próximo episódio. Tchau. Tchau! Que episódio especial! Quando olhamos para as nossas histórias com coragem, abrimos espaço para transformar não só a nossa maternidade, mas o futuro das nossas crianças. Compartilhe com outras mães que também estão nessa jornada. Ah, e se você também é uma mulher empreendedora que deseja divulgar o seu trabalho aqui no Mindcast de forma autêntica e profissional, entre em contato com a gente. Você pode estar no próximo episódio, assim como a Fernanda. O Mindcast é mais que um podcast. É uma plataforma que impulsiona negócios femininos. Por isso, para fechar com chave de ouro esse episódio, teve um brinde especial da Letícia, que é mãe atípica, uma empreendedora incrível e tem um trabalho lindo com cestaria. Siga o Instagram dela para conhecer mais.